do Flamengo, que é o maior ídolo da história do clube, né? Zico. Esse é o maior. Não é do clube, não. Esse um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Depois do Pelé, é o Galinho aqui no Brasil. Mas o flamenguista também muito apaixonado pelo Zico. O Zico que esteve no CBC e Clubes Expo, um evento realizado em Campinas, e durante o papo, o ex-jogador criticou o alto número de estrangeiros no futebol brasileiro e disse que isso atrapalha o desenvolvimento de novos talentos. Vamos colocar a arte na tela sobre a fala do Zico? Abrindo aspas para o Galinho, o Fla-Flu tinha 9 estrangeiros. Os craques de cada time são estrangeiros. O número 10 do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians e da maioria dos times brasileiros é estrangeiro. Acabaram os 10 brasileiros, os camisa 10 brasileiros. Hoje os clubes criam jogadores desde a base para vender. Não aproveitamos mais aqui. O nosso time de 81, 11 eram da base do Flamengo. Esse é um grande problema para o futebol brasileiro. Precisamos reduzir o número de estrangeiros e trabalhar mais a base. Precisamos formar mais craques brasileiros para jogar nos times brasileiros. Tem uma sequência também, outra parte da fala do Zico, que ele fala o seguinte, abre aspas, eu fui revelado por um técnico paraguaio e seria leviano se fosse contra isso, mas acho que a grande culpa dessa invasão é dos próprios brasileiros. Anos atrás, os técnicos brasileiros invadiram o futebol português e ensinaram tudo para eles. Os treinadores brasileiros também fizeram isso no mundo árabe e no continente asiático, além da Europa. Você pode reparar que nos grandes países que disputavam o ranking com o Brasil, só eram técnicos nativos. Raramente você tinha um estrangeiro no comando. Isso arrebentou as raízes do futebol brasileiro. O próprio técnico brasileiro deu margem para isso. Eles não podem reclamar. Vamp, declaração forte do Zico, né? Lógico, eu concordo plenamente. Que o Zico falar, eu assino embaixo, não quero nem saber. Mesmo que ele esteja errado, você assinar sempre com o Zico. Precisa nem ler, né? Já sabe é o Zico, é o Galinho. O Galinho é o Galinho. Agora é o seguinte, esse negócio de matar os 10 é mesmo. Todo mundo hoje que tem uma habilidade mais joga pra beirada. O próprio, então, o Estevão sempre na base, sempre jogou de 10 por dentro. Sim. Só profissional, jogador tem habilidade. E aí você vê isso em excesso, essa bola. A própria seleção brasileira, ó, tá ali, ó, Luiz Henrique, Savinho, Savinho, né? Jogando. Aí você tem Vinícius Júnior, tem o Rodrigo fala agora de jogar por ali. Você vê que por dentro mesmo tá acabando. É todo mundo, Martinelli, quem tem mais ali que joga. É tudo aqui. Vai ter o Antony, tem um monte de jogador. O Antony. E por dentro mesmo, hoje, quem pode fazer? O Matheus Cunha, que tá no 9, tá jogando de 10 como é o nome do time lá? Wolverhampton. Neymar depois de Neymar e Rodrigo. Neymar e Rodrigo. É difícil achar essa posição que E aí, isso eu tô falando na seleção. E os clubes, você olha aí, todo mundo tem uma habilidadezinha, vai pra beirada e perna trocada. Exatamente. Aí, quando pegou aqui um Almada que chegou no Botafogo, que tinha qualidade técnica pra caramba, então, o cara é craque. Então, e os argentinos produzem, né? Muito 10, né? Já tá surgindo aquele moleque lá que jogou aí o Sul-Americano. Como é? Etchever, por dentro, né? Joga por dentro. Então, eu concordo com o Zico, isso aí. Tudo eu boto pra beirada em relação a. Você falou, os camisa 10 que tem. Corinthians, Fluminense, Flamengo 10 é o Arrascaeta, Corinthians 10 é o Garro, 10 uma função, né? A camisa 8 agora é do Garro. Mas O Arias tá jogando por dentro. O Arias jogando por dentro. Mas tá faltando essa realmente criar jogadores para essa posição. Tanto que na seleção brasileira, como o Vamos destacou, é o que tá faltando. O próprio 10 do Cruzeiro não viveu aqui no Brasil, né? Matheus Pereira. Foi a vida inteira toda lá fora, né? A vida inteira toda lá fora. E quis sair também, né? De volta pro futebol europeu. Mas, ô Bruno, tá faltando realmente jogador para essa posição de camisa 10, tanto que na seleção é o problema, como o Vamp destacou, não se acha, na ausência do Neymar não se acha um jogador para essa posição, já se testou o Paquetá, Rodrigo, o Rafinha chegou a jogar por dentro no Barcelona também, mas ninguém se firma ali a não ser o Neymar, que melhor se adaptou a essa posição durante a carreira, mas tem relação realmente com os estrangeiros, o excesso de estrangeiros no futebol brasileiro, como disse o Zico? Eu acho que não tem a ver com os estrangeiros, acho que aconteceu essa tendência também com treinadores brasileiros. Acho que em relação aos estrangeiros aqui, acho que vários deles, alguns pelo menos, acrescentaram bastante. O Jorge Jesus acrescentou aqui. O Sampaoli não ganhou tantos títulos e teve trabalhos bons e ruins, mas acho que ele acrescentou ao futebol brasileiro. O Abel Ferreira, cada um do seu estilo, cada um do seu jeito.
Então eu não tenho nada contra. Existe também a modinha, né? Tem tem time que traz qualquer um porque é uma coisa que está na moda, porque o Abel venceu, porque o Jorge Jesus venceu, isso tem. Isso, às vezes tem os treinadores aqui que a própria contratação agora do Botafogo, assim, eu não consegui ver uma justificativa para o campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Pelo que o Renato Paiva fez no Bahia, eu não consigo ver uma justificativa para o Botafogo buscar o Renato Paiva. Ele pode fazer um bom trabalho. Então, eu não tenho nada contra a chegada dos estrangeiros e acho que... O Mirassol queria contratar um treinador aí que era do Corinthians, que era do... Ele não topou, né? O Antônio Oliveira, né? Né? Não foi? Então o próprio Antônio Oliveira é um cara que, assim, teve alguns bons momentos, mas ele já dirigiu 4 times brasileiros, né? E, assim, eu não vejo, assim, uma grande justificativa. Hoje é mais fácil o Antônio Oliveira chegar num clube do que um treinador mais ou menos da idade dele brasileiro. Então acho que tem algumas coisas que você pode questionar, mas eu gosto da presença de treinadores aqui estrangeiros, acho que é legal, acho que o futebol ele é aberto a esse intercâmbio, acho que há muito tempo as fronteiras estão bem abertas, tem um monte de estrangeiros jogando e treinando times na Inglaterra. Nunca teve um técnico inglês campeão da Premier League, né? Desde que a Liga virou Premier League ali nos anos 90. Teve escocês, que é britânico, o Ferguson, por exemplo. Mas nunca teve o inglês. Aí você pega o futebol espanhol. Tem muito técnico espanhol bom, né? Tem o Luis Henrique, tem o Unai Emery, esse Guardiola, claro. Mas os 3 principais times da Espanha todos são dirigidos por estrangeiros nesse momento. O Real Madrid com o italiano, o Barcelona com o alemão e o Atlético há muitos anos com o argentino. Aí quer dizer que o treinador espanhol é ruim? Não, você tem, como eu citei esses aí, o Luis Henrique está bem no Paris Saint-Germain, na Emery, no Aston Villa, já fez outros bons trabalhos, Guardiola, um dos maiores da história, é um espanhol. Então acho que o intercâmbio não tem nada contra os estrangeiros, mas você pode discutir aspectos sim do futebol brasileiro, essa questão de sempre jogar o jogador habilidoso para o lado, mas eu acho que isso não é ligado diretamente aos treinadores estrangeiros. Eu acho que meio campista, não só o 10, falam muito do 10, mas eu acho que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de formar um jogador com as características do Luka Modric, por exemplo, que não é esse 10 que as pessoas procuram, assim, aquele cara que joga atrás do atacante. O Modric é um meio campista, que faz, aí você pode, o Kroos é outra característica, mas nós temos dificuldade de formar, acho que mais esse meio campista que faz várias funções no meio. Bruno, eu fico olhando o Vitinha e o João Neves, né? João Neves e o outro que joga também lá na Arábia Saudita, que joga no time do Cristiano Ronaldo. Rubem Neves. Não, o do Cristiano Ronaldo é o Brozovic. Tem o Brozovic croata. O Rubem Neves é o do time do Jorge Jesus. E tem um que joga também, tá no banco do Bayern de Munique. Tudo português que eu tô falando. Palinha. Tudo com jogador, tudo versátil, de meio campo. Joga fácil, esse mesmo do Real Madrid que veio da base. Joga fácil, esse mesmo do Real Madrid que veio da base. É o Sebadios. Joga pra caramba também. E o Barcelona, então, os meninos do Barcelona, o Pedro e o outro. Isso tá faltando aqui no futebol brasileiro. Meio campista, não necessariamente o 10, que as pessoas imaginam. O De Jong é um meio campista que joga, pode fazer todas as funções. Então, porque aqui no futebol brasileiro se tem muito essa visão de que precisa formar o atacante, né? O cara que vai fazer o gol, que vai ter o drible, a jogada individual. Por isso essa questão de muitas vezes um garoto que surge, já joga ele para atuar pelo lado do campo, ele vai resolver ali, né, sendo um ponta. E tanto que se você olhar para a seleção brasileira, que foi convocada para a Copa do Catar, por exemplo, você tem aquela convocação, tinha uns 6 ou 7 pontas. Vinícius, Rodrigo, Rafinha, Antony, entre outros que eu não. O Bellingham é jogador de meio campo, joga em tudo, vai na frente, vem atrás. Assim, para mim, claramente não há essa preocupação em formar esse tipo de meio-campista que o Bruno citou. Modric, Kroos, Busquets. É claro que são jogadores geracionais, você não encontra um a cada esquina. Você não vai encontrar um Kroos a cada esquina. É um cara que surge a cada 30 anos no futebol. Eu falo assim, eu fico pensando em casa, ó, forme uma seleção com jogadores de países por posição. Não tem igual aos volantes, os volantes espanhóis, cara. O Brasil não tem. Os volantes espanhóis são os melhores do mundo. Sim. Formado tudo na base ali, o modo de jogar. E os que saem do Barcelona, então, é tudo craque. Você pega ali são criados com uma filosofia. É Pedro e o outro lá, Gavi, né? Gavi. Porque esses caras jogam, não tem 20 anos, 22 anos. Tudo novo, uma filosofia se fazer. São todos muito bons. E eu acho que a parte da fala do Zico, que eu concordo bastante, é que esses jogadores são formados para vender. E aí acho que essa formação excessiva de pontas, de jogadores pelo lado, atacantes pelo lado, não tem tanta relação com os técnicos e jogadores que vêm de fora pro Brasil, mas sim com a demanda do futebol do exterior
que os clubes brasileiros entendem que tem que formar para vender, justamente. Então, o que está precisando? O que os clubes europeus buscam? Esses pontos de velocidade, os pontos habilidosos. E assim os clubes brasileiros conseguem vender melhor. Eu acho que tem muita relação, na verdade, com isso, né? Com a demanda do mercado do exterior, e por isso o Brasil está produzindo tanto jogador com essa característica, né, Bruno? Não sei se você concorda. Sim. Eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Essa questão mesmo de... acho que, no geral, assim, o futebol brasileiro, eu vou falar de futebol, não vou falar de outros aspectos. Assim, ele é muito... ele é muito ansioso, ele gosta que tudo seja muito acelerado, muito rápido, também em campo. Eu acho que essa dificuldade também de formar um meio-campista e de priorizar o atacante rápido, de drible, de beirada, que vai para dentro, que tenta a jogada, eu acho que tem muito a ver também com isso. A gente vê isso é bem clássico quando você vai a um estádio de futebol. O time está tocando a bola, adversário fechado, você com a posse, adversário lá atrás, aí você toca no zagueiro atrás. Fica a torcida, porque não tem, ele quer que alguém pegue a bola, vá no meio de 3 e resolva. Acho que é meio cultural isso, a gente é meio apressado, é meio precipitado, a gente quer o cara, a gente também individualiza muita coisa, a gente quer o super-herói que vai resolver. Então, numa Copa, o Brasil não ganha, cai muito em cima da estrela, cai no Neymar, lá em 98, caiu no Ronaldo, vai caindo sempre. A gente tem algumas coisas meio culturais, a gente quer o cara que vai resolver, o herói, que em 94, o Romário ganhou sozinho, ok, ele era o principal jogador, fez gol, mas ele não ganhou sozinho. Mas a gente gosta de ter o herói, que se não ganhar ele é o vilão. A gente gosta de ter o personagem que vai resolver tudo. E a gente é apressado, né? Então a gente, um cara como o Kroos, por exemplo, cadencia, toca, gira, era capaz de ser vaiado. Pô, principalmente quando o time tá perdendo, pô. Tô precisando ganhar o jogo, tá 1-0 pro meu adversário tá lá atrás. Falar que ele só toca pra trás, né? Sim. Que não tem objetividade. E aí o Kroos vai lá, não tem espaço, vou voltar, toca, volta nele, ele volta de novo. Era capaz de ser vaiado. Então acho que tem um aspecto meio cultural também, a gente querer apressar tudo, correr muito, tem que ser rápido, tem que ter o cara que vai resolver. Tá tudo fechado? Não, ele vai pra dentro, tem que passar no meio de 3. Então, acho que tem um aspecto cultural nisso também. Raí, acho que indo por essa linha do que o Bruno falou, por exemplo, o Guardiola seria um técnico que não teria muita paciência dos torcedores aqui. Com esse estilo de tocar, abrir espaço, ficar tocando até que o espaço seja aberto e conseguir concluir. Com esse estilo de tocar, abrir espaço, ficar tocando até que o espaço seja aberto e conseguir concluir. Zero. Os caras iam querer rapidamente que ele fosse embora ou mudasse a sua forma de enxergar o futebol, né? E isso passa muito por essa questão cultural mesmo, né? E até a formação do jogador nesse sentido. Você não consegue formar um meio-campista que tem essa qualidade de passe, calma para olhar o jogo e procurar as melhores opções, porque você tem que acelerar o jogo a todo tempo, tem que dar a bola para um Estevão da vida, driblar 3, 4, 5 caras e resolver. Eu até me lembro que na entrevista depois do jogo contra o Corinthians, o 1-1, o Abel foi perguntado sobre o Estevão, né? Sobre o que ele precisava melhorar e tudo mais. E aí ele disse que ele precisava deixar de ser um pouco individualista. Não disse exatamente isso, mas foi uma síntese do que ele falou. Não querer driblar, driblou 1, 2, passa a bola ou define a jogada. Não querer driblar o terceiro, o quarto, o quinto, para tentar fazer o gol. Então, isso que o Bruno falou é bastante interessante para a gente refletir mesmo sobre, né? É uma coisa muito cultural do Brasil e isso impacta diretamente na revelação dos jogadores ou na característica do jogador que você vai revelar. Se você quer um time que jogue pra frente o tempo todo, toda hora esteja na zona do gol, finalize, crie chances, muitas vezes você não vai dar espaço para um meio-campista com essas características, de um Rodri, de um Kroos, de um Modric, entre outros, dá para citar vários aqui, Brozovic, ou os portugueses que você citou, que são excelentes. Imagina, por exemplo, você viu o jogo do PSG contra o Liverpool. Em vários momentos o Vitinha ia lá perto do goleiro para receber uma bola e tentar clarear uma saída. Aquilo é parte da estratégia, era parte da estratégia do PSG, deixar o Liverpool subir, pressionar e tentar achar um passe para colocar o Dembélé para correr, o Barcola para correr, o Kvaratskhelia para correr, que são as características desses 3 atacantes. Se isso é feito aqui, num jogo de mata-mata, não, tá correndo muito risco, tá jogando errado. Então, assim, é uma coisa a se pensar. Não vai mudar, mas é uma coisa a se pensar. A atuação do Modric contra o Brasil, a grande atuação do Modric contra o Brasil na Copa do Mundo, se a gente pensar, foi muito no campo defensivo, né?
A maior parte do jogo ali do Modric foi no campo Os três, né? Ele, o Brozovic e o Kovacic é a mesma coisa. Segurando o jogo. Cadência, troca de passe, você vai tirando o ímpeto do adversário, que tem mais qualidade. O Brasil tinha mais qualidade que a Croácia naquele jogo. Mas em muitos momentos você tem que também ter essa pausa, essa calma. Ontem tempo eles fizeram isso muito bem, né? Muito. Ontem eu acho que tem um exemplo nesse sentido, o jogo do Bahia. Em vários momentos, você vê ali um barulho da torcida, porque queria que o time fosse pra frente, porque o Bahia precisava fazer um gol, né, pra garantir a classificação e tudo mais. Mas o Boston River tava jogando com a linha de 5, 4 no meio campo e Por pouco não faz o gol. Exato. Então, cara, em muitos momentos você tem que ter paciência de girar a bola de um lado pro outro. O Juba jogando mais por dentro, né? Os dois laterais, o Rogério tem mudado o papel dos dois, os dois têm jogado mais por dentro esse ano. E aí o Ademir abre bem o campo de um lado, o Eric Pulga abre bem o campo do outro. E o time vai trabalhando. Jean Lucas, Everton Ribeiro, volta no Caio Alexandre, volta no zagueiro. Pra você tentar mexer a defesa e aí ter uma jogada de infiltração. Então, essa ausência de paciência também fez muitas vezes, para pegar o exemplo do jogo de ontem, que o Bahia acelerasse demais o jogo e perdesse uma possibilidade, perdesse uma posse, devolvesse a bola para o adversário, oferecesse um contra-ataque. Então é um ponto cultural da gente ver o jogo, né? Que é interessante de olhar assim. Só para deixar registrada a fala do Abel que você citou depois do empate sem gols do Palmeiras com o Bragantino foi a seguinte, abre aspas, é só ele não ter que driblar o defensor 3 vezes. Depois do primeiro drible, tem que fazer coisas. Tirou o defensor da frente, ou tem que cruzar, ou passar ou finalizar. Não precisa driblar o defensor 3 vezes, até porque se fizer isso, o adversário vai por mais gente dentro da área. Aí falou o seguinte também, precisamos só que ele utilize toda a capacidade que tem e depois de limpar o marcador fazer coisas. Depois a área está toda ocupada e cheia de adversários. É só isso, simplificar um pouco mais o jogo dele, porque é verdade, vai ter pressão, mas às vezes que ele conseguir sair... Thank you.